Olá, meu povo, sejam bem-vindos à questão do domingo. Vamos comentar agora a questão do dia 20 de junho para vocês. É uma questão do primeiro tema da semana que a gente vai comentar, certo? Falando dos conceitos iniciais de lógica. Nesse caso específico, nós vamos falar um pouquinho a mais sobre dois assuntos. Primeiro, a proposição bicondicional, a se, somente se. E também vamos falar um pouco do implica. O que é o implica que aparece em 4 dos 5 itens da nossa questão. Beleza? Vamos comentar essa questão, a questão da ESAP de 2010, né, analista do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Vamos lá. Olha aí, pessoal, a questão na tela diz o seguinte: sejam F e G duas proposições e negação de F e negação de G suas respectivas negações. Marque a opção que equivale logicamente à proposição composta F, se e somente G. Primeira situação que nós temos aqui para vocês. Está faltando um outro sezinho aqui, a gente pode colocar. É o F, se e somente se. G, estou falando da bicondicional. Da bicondicional. Então, olha só, primeira situação que nós temos aqui. Vamos aqui, eu até falei para vocês desculpem, no começo da questão eu tinha comentado que eram 4 itens do implica, não, são 3, ó, 1, 2 e 3. O outro eu tenho um se então, e o outro se, somente se. Então, olha só, voltando aqui, vamos abrir a nossa tela em branco. Primeira situação, pessoal. Se a questão falar em implica, o implica é a mesma coisa que o se então. Se eu disser se F, então G, isso é a mesma coisa de dizer que F implica G. Então, se eu voltar aqui para o meu item, é a mesma coisa que está dizendo aqui, ó. Se F, então G, e se, negação de G, então F. Beleza? O implica, a implicação está relacionado com a condicional, com o se então. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa saber. Então, olha só. Segunda coisa que nós precisamos falar nessa questão, e aí tem a ver com a bicondicional. Deixa eu dar uma apagada aqui, olha só. Se eu tenho F, se e somente se G, esse é um termo de quê? Uma bicondicional. É isso? Bi, duas condicionais. O que é que isso quer dizer? Ora, se eu tiver uma bicondicional, é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, ó, se F, então G, e se G, então F. É a mesma coisa, são logicamente equivalentes, pessoal. Se você fizer a tabela verdade dessas duas situações, essa daqui, e aí fica o treino para vocês em casa, dessa situação e dessa daqui, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar a mesma tabela verdade. Isto é, essas duas proposições são logicamente equivalentes. Certo? Então, essa é a ideia que você precisa ter. Quando você está falando de uma bicondicional, são duas condicionais. Está aqui uma, ó, se então e se então. Notem que é o seguinte, que na primeira condicional que eu tenho, F, então G. E na segunda, G, então F. Certo? G, então F. Então, são as duas proposições que a questão nos deu, certo? Colocados uma na primeira parte e a outra na segunda parte, e com a segunda proposição condicional, você inverte, tá certo? Ora, se eu tenho que se G, F então G e se G então F, é a mesma coisa de ter o que? F implica G e G implica F. Temos duas situações. Está aqui uma
e está aqui 2. Se tem alguma dessas duas aqui, vamos dar uma olhadinha. Se F, então G, não, vou apagar, tá? Vou apagar aqui só os rabiscos, certo? Se F, então G, esse aqui não é, ó, essa aqui não é a mesma que a gente tem, certo? E não tem uma outra, eu tenho algo com a negação, olha só, vamos dar uma olhadinha nessa daqui, olha aqui como ela é bonitinha, olha só, vamos para cá. Voltando para a nossa tela, tem um implica, F implica G, aparece lá no mesmo cantinho, né? E G implica F. Ora, lembrem-se da equivalência de uma condicional. Se eu tenho, vou até mudar de cor aqui a observação. Se eu tenho F, então G, isso pode ser a mesma coisa que negação de G, então negação de F, né, não? Eu tenho esta característica também da condicional. Se o implica é o se, então eu posso ter F implica G e vou fazer esse mesmo trabalhozinho. Vai ser aqui, negação de F implica negação de G. Isso aqui, pessoal, a gente pode ser chamado aqui do inverte e nega. Inverte e nega. Certo? Eu tenho F na primeira, G na segunda. Eu passo o G para a primeira negando, eu passo o F para a segunda negando. É o inverte e nega. Portanto, eu tenho um item que é F implica G e negação de F implica negação de G. Portanto, é exatamente a situação que nós vimos aqui, ó, gabarito dessa questão, letra B. Essa é uma questão bem legalzinha nesse primeiro tema da semana, falando sobre uma bicondicional, um assunto nem tanto cobrado, mas que vale a pena a gente dar uma olhadinha, porque nós conhecemos primeiro o que é a equivalência da bicondicional. Eu posso transformá-lo em uma bi, né, em duas condicionais. E também o nosso amigo implica, que é mais uma situação que você pode trabalhar também com o sim então, beleza? Não deixe de acompanhar o nosso blog Beijo no Papai e na Mamãe.blogspot.com. E vocês já sabem que todo domingo tem uma questãozinha aqui filmada para vocês. Beijo no Papai e na Mamãe e até a próxima.